Te falar, hein, pessoal? Hoje, finalmente, eu vou gravar o vídeo que eu havia prometido pra vocês sobre os idiomas, tá, gente? É um vídeo mais de humor, não vou ensinar nada de tão novo pra vocês, mas eu vou falar um pouquinho de humor. Eu sempre brinquei muito em sala de aula, pra quem não sabe, eu sou formada em letras, português e inglês, e eu fui fazer letras para escapar de números, né? Que eu ia muito mal na escola, em matemática e física, principalmente. Eu morria de medo de reprovar no ensino médio por causa de física e matemática. Química eu ainda me virava, agora física e matemática, pelo amor de Deus. Então eu fui fazer letras para escapar de números, olha só. E quando eu fiz a faculdade, eu não pensava muito no que eu ia fazer para ganhar dinheiro, porque eu ainda era muito novinha. Quando eu passei no vestibular, eu ainda tinha 17 aninhos. Para quem não é da minha época, houve uma época aqui no Brasil ainda não tinha nono ano, era oitava série, direto para o ensino médio. Se formava no ensino médio ainda com 17 anos, se a gente fosse direto, né? Se a gente não reprovasse, ou se a gente não fizesse no fim daquele ano, como eu faço no começo do ano, em março. Então eu ainda tinha 17 anos. Quando eu ainda tinha 17 anos, e quando eu comecei a faculdade eu ainda tinha 17 anos, tanto que eu me lembro que quando iniciou-se uma certa campanha de doação de sangue na faculdade, eu me lembro que eu não podia doar, mesmo que eu quisesse, porque eu ainda era menor de idade. Olha que loucura, né? Eu estudei muito cedo, eu me formei muito cedo. Mas assim, eu fui fazer letras para escapar de números. Para mim foi muito gratificante ter feito a faculdade de letras. Muita gente, olha que loucura, nesse país com essa mentalidade tão atrasada que a gente tem, muita gente nesse país discrimina professor. Por quê? Porque professor ganha mal. E professor é muito maltratado em sala. Isso eu falo para vocês de cadeira, principalmente em escola, assim, escola de grade básica, né? Ensino fundamental e ensino médio. Se você conseguir fazer um mestrado, dar aula numa universidade, talvez seja diferente. Quando eu der aula em curso livre, quando eu der aula de idioma, literalmente, o nível de respeito era outro. Tinha pessoal que queria só arrasar, tinha, mas até pelas salas serem bem menores, o nível de respeito era outro. Agora, você dá aula para quinta série, terceiro ano, que era o que eu dava na época, né, para o que eu me formei, é um negócio doido. Eu acho até que não ganha tão mal com esse professor, que se ele trabalhasse muito, ralasse muito, ele tirava 5 mil no mês. Mas ele fizesse várias pós-graduações, várias extensões. O professor não pode parar de estudar nunca. Mas o estresse. Tinha professor mais velho que até infartava em sala de aula. Mas vamos falar de idioma, que hoje não vamos falar de drama. Vamos falar um pouco de humor, né? Gente, eu sou fluente em inglês e sou fluente em espanhol também. Eu gosto muito, principalmente, de falar espanhol. Acho o espanhol um dos idiomas mais lindos de se falar. E no meio dessa pandemia, né, esse que começa com pan e termina com demia, porque a gente não pode nem falar o nome mais, que estão censurando o vídeo da gente. No meio dessa pan e dessa demia, eu quis estudar alguma coisa de novo, porque eu falei, gente, a gente nunca vai ficar tanto tempo dentro de casa quanto agora, né? E assim, gente, eu já estava estudando japonês há anos. Porque quando eu comecei a estudar japonês, eu falei assim, não, eu vou estudar francês. Tanto que teve uma aluna minha, na época que ela soube que eu queria estudar francês, ela me deu até um livrinho de frases para ir treinando e tal. Aí o que o ser humaninho aqui fez? Porque eu treinava karatê do na época e a aula era toda em japonês, eu comecei a estudar japonês. Pra quê, gente? Japonês é um dos idiomas mais difíceis de aprender pra gente, porque não tem nada a ver com o nosso idioma. A gramática deles é totalmente diferente. E, gente, se um dia eu for fluente em japonês, não chego nem perto de ser fluente. Eu me viro. Se eu for, por exemplo, num mercado, se eu for num lugar, eu consigo até falar, olha, quanto é que custa? Olha, eu gostaria de comprar tal coisa. Eu sei falar. Mas eu sei falar principalmente na forma masu, que tem várias outras formas do verbo, né? Em japonês, o povo começa a estudar na forma masu. Geralmente ocidental, ele começa a estudar na forma masu e ele acha que é uma moleza, porque o verbo em japonês ele não conjuga que nem o nosso. É tudo a mesma coisa,
coisa. Por exemplo, se eu vou falar assim, comer na forma massa é tabemaço. Se eu falar que eu como, o atashi wa tabemaço. Você come, anata wa tabemaço. Ele come, kare wa tabemaço. Tudo igual, Sara, tudo igual. Ai, que moleza! Compara com o português, que é o inferno de aprender o verbo. Vai ser uma moleza falar japonês. Não, gente, porque não é só isso. Tem sufixo de contagem. Tem sufixo de contagem para objetos pequenos, tem sufixo de contagem para objetos grandes, para máquinas, para animais, para seres humanos, para mais um monte de coisa que eu nem me atrevo a saber o que é. Alguns sufixos de contagem eu sei e outros eu nem me atrevo a saber, porque dá medo só de olhar. Mas tem muitas outras formas até de expressões idiomáticas que eu jamais ia imaginar que era daquele jeito. Por exemplo, no japonês, uma das formas de falar, eu devo fazer tal coisa, que no português é curtinho, é devo. Eu devo fazer. E no inglês, por exemplo, gente, inglês, vocês falam que inglês é difícil, inglês é um dos idiomas mais fáceis de aprender. Porque apesar dele não ter a mesma raiz do português, apesar dele não ser um idioma latino como o português, ele é um idioma gramaticalmente facílimo, simplificadíssimo. O alemão, ele tá ali mais ou menos na mesma raiz do inglês, né, dos idiomas anglo-germânicos, mas eu nunca estudei alemão, tá, gente? Mas quem já estudou fala cada negócio pra mim que eu falo, meu, isso daí deve ser dificílimo. Então o inglês, ele é bem mais simplificado. Antigamente o inglês, ele era mais difícil, que na faculdade a gente estudou um pouquinho da origem do idioma e tal, era bem mais difícil, ele tinha pronomes que hoje em dia ele não tem mais. Mas o inglês de hoje, ele é facílimo. Ele não tem nem a questão do voz mais, a questão do voz, que em todo idioma latino ainda tem. Pelo amor de Deus. E tem idioma que eles usam. O espanhol, ele usa os T até hoje. O espanhol, ele usa os T até hoje. O francês, ele usa o VU até hoje. A gente aqui não usa e continua aprendendo na escola. Vai saber Deus por quê. Mas, enfim. Gente, o inglês é facílimo. No inglês a gente fala, por exemplo, você deve. You must. Acabou. Ele, como ele é verbo modal, ele funciona um pouquinho diferente dos outros, mas ele não é essa desgraça que são as expressões do japonês. E em japonês eu tenho que pegar um verbo e colocar no final do verbo, nakereba naranai. Só para falar, eu devo fazer tal coisa. Nossa, Sara, que negação. E o pior é que o nai, ele parece negação. Ele lembra uma das formas da negação, que não é da forma massa, é outra forma de negação, mas ele não é, nesse caso ele não é negação, porque é uma expressão. Ai, que coisa de doido. É quando você pensa que o japonês é fácil, vem o tal do desu, que parece com o verbo to be do inglês. A conjugação dele é fácil até, mas você vê que ele não é um verbo. Como assim ele não é verbo? Falam que ele é uma cópula. Gente, eu achava que cópula era bicho cruzando. Achei que cópula era bicho cruzando pra fazer filhote. O que é uma cópula? Não, eu não sei o que é cópula, gente. Vocês não acham que o professor é perfeito e sabe tudo? Sabe não. Mas enfim, eu falei, cópula. Eu falei, não, peraí, é bicho cruzando? Não, não é. E é o tal do desu, que é muito conhecido de quem começa a estudar japonês. Então, como eu falei assim, gente, no dia que quanto mais você estuda, mais você vê que é difícil, é que nem o karatê. Gente, coisa que você acha que é a maior moleza. Quando você começa a estudar e começa a se aprofundar, aí que você vê que você não sabe nada mesmo. Parece aquelas... Como é que é o nome? Aquelas filas que tinha nos parques de diversão, que você acha que tá pertinho, quando você via tinha mais não sei quantos quilômetros de fila, que escondiam estrategicamente para você saber, para você não saber o quanto que tinha de fila. Então, esse é o japonês, esse é o karatê do, esse é tudo que vem lá do Japão. Você acha que é uma moleza, você vai ver, é difícil demais. Mas enfim, quando eu falei assim, mano, eu nunca vou... Quer dizer, nunca não, pelo amor de Deus. Mas assim, eu não vou ser fluente em japonês tão cedo. Até porque achar um bom curso de japonês é difícil. Né? E como eu não tô podendo pagar, eu pego muita coisa na internet. Mas na internet eles dão uma pincelada. Não um curso completo, que vai do basicão até o avançado. Muita coisa na internet é basicão, porque japonês não é um idioma tão fácil assim, nem para nós que somos falantes de português. Então eu falei assim pra mim no meio dessa
pandemia, eu falei, vou estudar francês. O francês, gente, assim, eu creio que um dos idiomas mais semelhantes do português é o galego. Tanto que o galego e o português, lá na Idade Média, já foram o mesmo idioma. Chegou lá depois enfim, chegou lá depois de uma certa separação que eles fizeram ali na Península Ibérica, separaram os idiomas. Mas você entende tudo. Se você lê um texto em galego, você entende absolutamente tudo. Assim como o espanhol, ele tem cerca de 89% de similaridades com o português. E você entende muita coisa. Só que o espanhol é o seguinte, se você não estudar, você roda bonitaço, porque tem muita coisa diferente. Um acento que você coloca já mudou a palavra completamente. Você quer um exemplo? Ele com acento é ele, que é la tilde, né? Se chama la tilde em espanhol. Ele sem acento é o. Por exemplo, se eu falar assim, el niño, o menino, mas não tem acento. Se eu colocar, eu necessito falar com ele, com acento, com la tilde, preciso falar com ele. E tem muitas palavras no espanhol que não são a mesma coisa que no português. Por exemplo, um vaso de água. Você não vai tomar a água no vaso. É corpo. Vaso é corpo. A taça, não fala taça, fala... A taça é xícara. E a nossa taça é copa. Oficina é escritório. Água é masculino, el agua. Eu bebo el agua por la mañana. O leite é feminino, la leite. Tanto que você vê na embalagem, la leite inteira. É leite integral. Saco é o paletó. Mulher embaraçada, mulher grávida. E essa comida é muito exquisita. Essa comida é muito gostosa. Não tá falando que é comida esquisita. Tá falando que é comida gostosa. Antigamente no português, esquisito, mas esquisito com X, também era gostoso, admirável, apreciável. Hoje não tem mais. Você vai falar que o negócio é esquisito, o pessoal é uma conotação negativa. Então, espanhol não é tão fácil assim. Subjuntivo, então, é muito diferente. Que eu sepa. Que eu sepa é que eu saiba. Não tem nada a ver. E o francês, apesar dele ter a mesma raiz também, né, que ele é idioma latino, né? O francês, o romeno, o italiano, o espanhol. Eu creio, não sei se eu tô certa, se eu tô errada, mas são os idiomas mais fáceis da gente aprender. Entendeu? O galego, apesar dele não ser o mesmo idioma que o português, mas ele é muito parecido. E eu creio assim que se a pessoa estudar um pouco da gramática, sendo ela falante de português, ela já vai saber o galego. E estudar mesmo, por meses ou por anos para aprender, por exemplo, a partir do espanhol. Eu creio que esses idiomas latinos, eles são muito fáceis, sabe por quê? Porque os idiomas latinos, gente, não é que nem o japonês, que eles jogam lá um naquereba naranai, e se você não souber o que é, e se você não memorizar o que é com muita força, vontade, garra e determinação, você não vai saber o que é. O que é aquele negócio. Se eu chegar para alguém e falar assim, por exemplo, Watashi wa gohan o tabemasu, se a pessoa nunca estudou japonês, ela não vai entender um ar do que eu tô falando. Mas se eu falar assim, eu como arroz, a pessoa vai entender, porque é quase igual, entendeu? E então, se bem que no francês, por exemplo, é muito diferente. Por exemplo, falar assim, como carne. No japonês é nico, não tem nada a ver, né? Então, se eu falar assim, eu como carne, em japonês, watashi wa niku o tabemasu. Se bem que muita gente corta o watashi wa. Engraçado que o japonês ele tem 40 mil pronomes, ele tem 1000 formas de falar eu, você, e eles tiram. Eles têm muito sujeito oculto. O que eles mais fazem é sujeito oculto. Quando eu só conhecia inglês e espanhol, mundo mais simples de inglês e espanhol, eu pensava que no inglês não tinha sujeito oculto, porque no inglês, até quando o sujeito é inexistente, tem lá o it. Quando eu falo assim, choveu, it rained, não existe isso de rained, acabou, você joga um verbo ali? Não, isso não existe. Assim, mas no japonês é toda hora. E eu achava que não existia
esse sujeito oculto no inglês, justamente porque as formas verbais no inglês elas são todas muito semelhantes, a conjugação verbal é muito semelhante. E por ela ser muito semelhante, eu achava que não podia ter sujeito oculto, porque não dava para saber de quem se tratava só pelo português. Se eu chegar lá, por exemplo, falando assim, como arroz, dá para saber que é eu por causa do finalzinho do verbo que é como. Assim como se eu falar assim, come arroz, parece um imperativo, né? Parece que eu tô falando você. Na verdade seria coma arroz, mas o come arroz seria para tu, né? Então, dá para saber pelo finalzinho do verbo de quem se trata. No inglês não dá. No inglês não dá. Mas no japonês também não dá, porque a conjugação do japonês é mais igual ainda, com menos variações ainda do que no inglês. E, no entanto, eles amam um sujeito oculto. Muitas vezes eles só jogam a frase ali. Por exemplo, a questão do eu como carne. Na verdade, a frase toda bonitinha, e quando fala a frase toda bonitinha assim, eles já sabem que é gaijin, eles já sabem que é estrangeiro, eles falam assim, watashi wa niku o tabemasu. A frase toda bonitinha assim, eles sabem que é estrangeiro falando. Forma maço com eu, eles sabem que é gringo falando. Eles sabem que é gaijin falando. Eles vão falar assim, niku o tabemasu, e eles não vão usar a forma maço, tem várias outras formas. Creio eu que eles vão usar mais a forma teimasu ou teiru, né? Niku tabe teiru. Acabou. Niku tabe teimasu também pode falar, né? Ao contrário do que no português e no inglês também, eles podem usar a forma de dicionário, que é como se fosse um infinitivo, que eu não sei se eles chamam de infinitivo ou não, para conjugar o verbo. Então, se eles falarem eu comer carne, tá certíssimo. Niku tabe teiru. Comer carne. E já sabe que é ele, que é eu por causa do contexto. O japonês ele é muito ligado em contexto. Muito ligado em contexto o idioma deles. Aí o pessoal fala assim, nossa, que viagem é essa? Por isso que eu falo assim, gente, para eu ficar fluente em japonês, eu acho que vai demorar muito, porque tem muita expressãozinha que eu não sei o que é, e tem muita coisa que é deles, tem muita coisa que é contexto, e eu ainda não sei, porque eu não nasci lá, não sei pensar como oriental, né? Você tem que pensar muito como oriental para falar o idioma deles, porque quando você estuda o idioma, você estuda toda a história de um povo também. Mas vamos voltar aqui, vamos falar um pouquinho do francês, que eu já falei muito do japonês e do inglês, vamos falar do francês. Gente, o francês é uma coisa de doido, porque assim, apesar dele não tem tanta semelhança como, por exemplo, com o espanhol, mas quando ele tem muita semelhança, o pessoal acha que é uma moleza. Não é uma moleza, porque tem cerca de 55% de semelhança com o português. Os outros 45% é totalmente diferente, porque houve influência de outros povos também na formação do idioma francês. Teve até de neerlandeses. Nossa, teve muita influência lá. Teve gauleses, teve celtas, teve o idioma latino, teve de italiano. Tem muita coisa de italiano que é parecido com o francês. Nossa, gente. Por exemplo, em francês, se eu falar assim que eu como a carne, je mange de la viande. O que é viande? É carne. Nossa, se você falar je mange, mange parece com o italiano, que é mangiare. Gente, italiano eu não entendo nada. Eu tô falando assim porque eu já vi por aí, mas eu não entendo nada de italiano. Tanto que se eu falar alguma besteira italiana, vocês falam pra mim, porque italiano eu nunca estudei. Mas, na verdade, o mange lembra muito o parle, né? Que é falar, je parle português, je parle anglais. Também vem lá do... parece italiano, né? Que é o tinha até aquela frase, né? Parla! Que ele falava que a cultura só faltava falar, então parla, vem do italiano também, né? Tem muita similaridade com o italiano, entendeu? Assim como o espanhol tem muita similaridade com o português, eu reparo que o italiano tem muita similaridade com o francês. E o francês é uma língua muito chique, é uma língua cheia de X, é uma língua cheia de R, é uma língua toda bonitinha pra você falar, né? Até quando eles estão brigando, parece que eles estão brigando com elegância, de tão chique que eles falam. Mas, né? Nossa, quando eles começam a falar de comida, nossa, imagina pra mim então, que sou louca por comida. Eles começam a falar pâtisserie, e pâtisserie é tudo é massa. Ai, meu Deus. Mas eu falo omelette du fromage. É o omelete com queijo. Não, gente, não, eu quero morrer. Quer falar disso, eu quero morrer.
Mas ele tem muita coisa diferente do português. Você acha que é fácil, por exemplo, quando você vai olhar o verbo dormir? É dormir também, mas a conjugação é totalmente diferente. Tem uma regrinha para esse tipo de verbo que é o SST. Ele fala assim, je dors, eu durmo. Só que é com S, je dors. Não, não é o The Doors. Não é a banda The Doors. E ele vai falar je dors, tu dors, ele dort com T no final. Escreve com T, mas fala igualzinho o G e o tu. Tu, né? Tu, tem que fazer o biquinho. Tem que acostumar com a pronúncia ainda, é muito diferente, gente. E é muito diferente, gente, não tem nada a ver com o português. Mas aí você começa a ficar meio confuso quando você vai pro número. Se o japonês tem o sufixo de contagem, até dia de mês é diferente. Até dia de mês é totalmente diferente no japonês. Mas quando você pega, por exemplo, no francês, os números, aí você chega lá, por exemplo, até os 60 tá tudo tranquilo, é bem parecido com o português. Chega no 70. Gente, é literalmente 60 e 10. Você vai falar assim, 75. Suissankanza, é 60 e 15. Pra você acostumar com um negócio desse é muito maluco, gente. Né? E o 70 é 60 e 10. 75 é 60 e 15. Mas aí, quando você chegar no 80 é pior ainda. Por quê? Porque é 4,20. O que é 4,20, Sara? É o 4 vezes 20, gente, é uma multiplicação. E chega no 90 é pior ainda, porque é 4 vezes 20 mais 10. Não, peraí, Sara, a pessoa faz letras para escapar de números. Mas se ela for fazer letras português e francês, ela vai ter que lidar com esse tipo de número? Pois é. E se ela for fazer japonês, então piorou. Porque, por exemplo, tem certas universidades que elas têm português japonês, português francês, tem várias frentes. A maioria faz português e inglês. Mas tem muita gente que faz português japonês, português... Gente, se você for fazer em francês, você vai ter problemas com números. Parece até aquelas expressões numéricas que a gente aprende na escola. Então, se você for falar 80 em francês, você vai falar 80. 4,20. E se você for falar 90, é 90. É 4 vezes 20 mais 10. Qual o resultado? É 90. Ai, gente, pelo amor de Deus. Então, se você falar assim, 95, é 4, 20, 15. Oi? Gente, é coisa de maluco mesmo. Então, você fala assim, 95. Tudo isso para falar 95. Mas também fica muito complicado, porque quando você descobre, né, o número até que com o tempo você memoriza facilmente, mas fica complicado, sabe quando? Quando você descobre que tem certas expressões idiomáticas no francês que são muito diferentes. Por exemplo, eles usam muito o faire, que no inglês também usa muito o fazer, né? To do, tem várias expressões com to do. Por exemplo, to do the dishes, lavar a louça. To make friends, fazer amigos, que a gente usa o fazer no português também. Tudo no francês é fazer, o verbinho. Até, por exemplo, fazer compras também aqui também. Faire des achats em francês é fazer compras. Você vai falar, por exemplo, é fazer... Até tocar música. Muitas vezes eles usam faire de musique. Gente, a minha pronúncia tá horrível. Eu achava isso no começo do meu inglês. Agora o inglês tá razoável, mas o meu francês deve tá uma bosta. Pode falar mesmo, gente. Tem gente lá no Yasodara que fala francês, tá acompanhando aí o meu progresso no francês. Pode falar, meu, tá uma bosta mesmo. Meu francês ainda tá uma merda. Mas enfim, deixa eu falar, né? Tudo é faire. Tudo nessa porra desse idioma é faire. E também tem a questão do pronome partitivo, que é um negócio que não tem no português. Que você, por exemplo, se você for falar assim, eu como a carne, lembra que eu falei do eu como a carne? Tem que falar eu como da carne, como se fosse quase isso. Não é uma tradução literal, mas é quase isso. Ele fala assim, por exemplo, je mange de la viande. Eu bebo água, je bois de l'eau. Mas se você colocar na negativa,
que o auxiliar de negativa no francês é mais fácil que no inglês. Ele é o pas, não é o hora pas do português, tá? Mas é o pas. Então você fala assim, je ne mange pas de viande, porque o pas não admite esse lê, esse lá, ele não admite. Ai, gente, que regra chata. É bem-vinda ao estudo dos idiomas latinos, que são chatos pra burro. Mas, gente, vamos voltar aqui, olha só que legal. No francês também você descobre que além de todo esse negócio que não tem no português, desse 60 e 10, esse 4, 20 e 10, desse negócio aí todo bem maluco, você descobre que eles não usam mais o passado simples. Pô, Sara, mas até o japonês usa passado simples. Ele usa, ele só não usa futuro. Ele tem que ter certos indicativos ali no verbo para ele saber que tem futuro, senão você não sabe que tem futuro no japonês. No francês, você tem futuro, você tem o futur proche, que é o futuro próximo, que é bem simples. Tem o passé récent, que é o passado simples, mas o passado recente, desculpa, errei. Passado recente, eles ainda têm o passé récent, que é o viandé, que é bem simples de usar. Viandé mais o infinitivo. Gente, se eu estiver falando merda, fala, porque francês eu não conheço direito, tá? Eu tô falando o que eu vi nessa pan, começa com pan e termina com demia. Mas ele não tem passado simples. Tem uma amiga minha que ela falou assim pra mim, Sara, eles não usam passado simples desde o século XIX. Eu falei, oi? É que nem a gente aqui no português com o futuro mais que perfeito, ninguém mais usa. Não é futuro, desculpa, é pretérito mais que perfeito. Ninguém mais usa. No francês também ninguém usa passado simples, porque era muito difícil a conjugação. Então eles começaram a usar o passé composé, que é mais ou menos, não existe tradução exata, mas é mais ou menos aquela questão que havia lá no inglês do have e a bendita terceira coluna que ninguém gostava de memorizar. I have done, you have gone, he, she, it, has, sei lá, studied, né? Os com ED são mais fáceis de decorar, que são os regulares. Os que não tem ED é mais difícil, tem que treinar muito. Mas no francês é um pouquinho mais difícil, porque além de você ser obrigado a saber usar isso, porque não tem mais passado simples lá na França, pelo menos. Nos outros países de língua francesa eu não sei como é que funciona. Mas eles não usam mais o passado simples, então você é obrigado. E, por exemplo, no inglês só tem um auxiliar, que é o have. No francês tem dois. Que é o être, que é o equivalente ao to be do inglês. Não é 100% equivalente, tá, gente? Não existe equivalência perfeita entre os idiomas. Mas o verbo être é ser ou estar, né? Português tem dois. Tem muito idioma que não tem dois. No espanhol também é ser ou estar. E tem o avoir, que é o haver, por assim dizer, embora também não haja equivalência perfeita, né, entre os dois. É uma tradução aproximada que eu tô passando aqui para vocês. O être são apenas 15 verbos, tanto que tem uma gravura no Google chamado La Montagne d'être, que é a montanha do être, do ser, para você saber quais verbos que usa com auxiliar être, como que vai usar, e eles variam. Se for feminino ganha E, e se for plural ganha S. Os que são feitos com avoir não ganham. Tá vendo, gente? Vocês estão reclamando do inglês? O inglês é moleza. É só você decorar a terceira coluna, que é chato, mas não é tão difícil. E decorar lá o have ou has. Acabou. Acabou. O inglês é bem simplificado, tá, gente? No português também eu tenho feito, eu tenho acabado, eu tenho estudado. Mas o francês ele é mais regular no idioma. O francês ele é bem mais regular do que o português. O português é uma coisa de doido. O português é literalmente o samba do Portuga doido. Mas é o samba do Portuga doido. Por quê? Porque lá em Portugal eles ainda falam português. Aqui no Brasil a gente fala quase um dialeto de tão diferente que é o nosso português. Mas enfim, mas assim, é muito mais fácil você aprender as regras do francês do que as regras do português. Eu mesma vivo dançando e sambando nas regras do português. Eu acho um monte de coisa muito chato. Mesmo eu sendo formada em letras, eu acho muito chato, gente. O idioma chato, português, viu?
O francês ele é bem mais regular, até na conjugação dos verbos, mas como todo bom idioma latino, ele é bem chatinho com uma série de regras, assim como o espanhol é chatinho com uma série de regras, e o português, então, é o samba do Portuga doido. Gente, para terminar aqui, como eu estudo ao mesmo tempo, porque eu continuo estudando japonês, como eu estudo ao mesmo tempo japonês e francês, ai, só que gostoso. Às vezes eu vou de um vídeo para outro, de outro para um, eles falam do beaucoup, né? Porque no merci beaucoup, tem que ter o biquinho, a esquerda biquinho, merci beaucoup, é muito obrigado, né? Aí eu lembro do beaucoup do japonês, que é eu. É uma das inúmeras formas de falar eu, só que é uma forma mais masculina, né? Tem o atashi, que é o mais simples, é o mais neutro. Tem o atashi, que é bem feminino. Tem o ore, que é um pouco mais arrogante. Tem o boku, que é bem masculino. Se mulher usar, vai ficar muito estranho, vai parecer que ela é uma mulher macho. E tem mais um monte de formas de eu e ironicamente eles não usam eu nas frases. Então eu escuto merci beaucoup, eu lembro do boku do japonês, que não tem nada a ver com boku do francês, né? Lembrando que não é o Goku do anime, tá, gente? Não é o Goku, gente, eu não assisti Dragon Ball. Todo mundo da minha geração assistiu Dragon Ball, eu não assisti. Eu assisti Cavaleiro do Zodíaco, assisti Sailor Moon, assisti até o Pokémon. Mas o Dragon Ball eu nunca assisti o episódio completo. Só que eu sei que o Goku tem um filho que é o Gohan. O Gohan, em japonês, você sabe o que é? Ou é refeição ou é arroz. O filho do Goku é um arroz, gente. E pra finalizar esse vídeo aqui falando do arroz e do Goku e do Boku e do não sei mais, do Merci Beaucoup, sabe o que é prato em japonês? É isso mesmo que vocês estão pensando, é Sara. Eu virei o prato, gente! Em japonês meu nome é prato. Na verdade meu nome vem do hebraico, né, que significa princesa. Oh, princesa. Mas na verdade em japonês não passa de um prato. O filho do Goku é um arroz e eu sou um prato. Gente, vamos finalizar aqui com essa. Tudo de bom pra vocês e até o próximo vídeo. Te falarem, pessoal, em vários idiomas.